Capítulo 258. Inseto devorador de cadáveres. Ele abriu a jarra, e de dentro dessa abertura preta, uma multidão de pequenos insetos voou para fora. Esses insetos voadores eram do tamanho de uma mosca doméstica. Eles tinham um par de asas translúcidas, bem como uma pinça de aparência extremamente sinistra em suas bocas. Desenhos decorativos cobriam seus corpos. Suas pinças estavam cobertas com um leve líquido verde que exalava um fedor desagradável que fazia as pessoas sentirem calafrios. Insetos devoradores de cadáveres. A expressão de Tufé mudou. Ele reconheceu aquelas pequenas coisas como insetos venenosos aterrorizantes. Eles eram especializados em comer a carne de cadáveres para crescer. Eles se reproduziam com uma rapidez chocante, e a velocidade com que cresciam era especialmente arrepiante. Sua taxa de crescimento dependia de sua alimentação. Eles não eram exigentes com a comida. Qualquer cadáver estava bem para eles, fosse humano ou besta. Quanto mais podre estava o cadáver, mais eles gostavam. Por serem especializados em comer a carne de um cadáver, suas pinças continham um intenso veneno de cadáver. Normalmente, esse veneno os deixaria ingerir carne podre mais facilmente. Mas se uma pessoa viva fosse mordida por mesmo que fosse um especialista em transformação de tendão, eles ainda seriam incapazes de suportá-lo. Esse tipo de veneno não tinha antídoto. Assim que você fosse mordido por um inseto devorador de cadáveres, o veneno do cadáver entraria imediatamente em seu corpo. Aquele veneno era diferente dos venenos comuns. Não atingiu os nervos das pessoas, nem os órgãos de uma pessoa. Em vez disso, apodreceu diretamente sua carne. Uma vez que você fosse mordido, seu corpo apodreceria imediatamente e, em apenas algumas respirações, você se tornaria um verdadeiro cadáver em decomposição. Quando os insetos devoradores de cadáveres não tinham carne podre para comer, eles podiam simplesmente criar seus próprios cadáveres podres com seu veneno. Portanto, o veneno deles era excepcionalmente aterrorizante. O aspecto mais assustador deles era que, embora seus corpos não fossem poderosos, suas pinças eram duras como aço e podiam facilmente cortar a carne de uma pessoa. Se fosse um inseto devorador de cadáveres comum, Tufé não ficaria tão preocupado. Especialistas em transformação de tendão eram mais do que capazes de usar o vento astral liberado por suas armas para esmagá-los em pedaços antes que eles se aproximassem. Mas os que este favorecido acabara de lançar não eram comuns. Havia 3 linhas diferentes em seus corpos, o que significa que eles avançaram 3 vezes. As pessoas que criavam insetos venenosos geralmente confinavam muitos deles todos juntos, deixando-os massacrarem uns aos outros. Entre os milhares e milhares de insetos, nasceria apenas um rei. Depois de matar o suficiente de seus companheiros, aquele rei inseto venenoso ganharia uma linha tênue em cima dele. Então, se milhares de insetos venenosos de uma linha fossem confinados novamente, deixando-os massacrarem uns aos outros, o último inseto venenoso remanescente teria 2 linhas. Quanto aos insetos deste favorecido, eles tinham 3 linhagens. Em outras palavras, eles eram reis entre os insetos venenosos. Eles não eram apenas defensivamente fortes, mas sua força de ataque era ainda mais nítida. Além disso,
mais de 10.000 desses insetos rei venenosos saíram de sua jarra. Ha ha ha, pirralho, você me irritou completamente agora. Vou deixar você provar o terror de 10.000 insetos venenosos mordendo seu corpo. A favorita riu loucamente. No entanto, por dentro, ele estava terrivelmente dolorido. Aqueles insetos venenosos eram incrivelmente preciosos para ele. Sua família os criou por centenas de anos apenas para fazer um número tão limitado. Era seu trunfo mais poderoso. Foi por causa desse trunfo que outros favorecidos ficaram extremamente apreensivos com ele. A principal fraqueza desses insetos venenosos era que era extremamente difícil criá-los. Isso porque, uma vez que atingiram o nível de rei, eles essencialmente atingiram seus picos. E junto com isso, a toxicidade em seus corpos também atingiu um pico. Uma vez que liberassem seu veneno, seriam necessários muitos anos para que essa toxicidade fosse reabastecida. O mais irritante de tudo, sua força espiritual não era forte o suficiente. Ele só poderia apontar um alvo para eles atacarem. No entanto, antes de devorarem completamente aquele alvo, eles se recusariam a retornar. E então todos eles simplesmente liberariam tolamente toda a sua toxicidade assim que fossem liberados. Mas não havia maneira de contornar isso. A força de Long Shen era muito anormal e seu sabre era praticamente impossível de bloquear. Cada golpe de seu sabre era mais pesado que uma montanha. Ele só podia se resignar a ser azarado. Depois de matar Long Shen, ele definitivamente receberia uma recompensa de Guian. Se essa recompensa incluísse alguns cadáveres poderosos, ele não teria perdido muito. Morrer. O favorecido rugiu e esmagou uma foca. Aqueles 10.000 insetos devoradores de cadáveres voaram direto para Long Shen. Não importa o quão corajoso Long Shen se sentisse, ele ainda sentia um calafrio diante de tantos sinistros insetos devoradores de cadáveres. Ele recuou apressadamente, mas de repente sentiu seus braços ficarem dormentes. Por não ter invocado seu anel divino enquanto usava seu sabre pesado, ele havia sobrecarregado seu corpo físico, deixando seus braços dormentes. Colocando apressadamente o Devil Decapitator de volta em seu anel espacial, Long Shen recuou rapidamente. O céu agora estava cheio de insetos devoradores de cadáveres. Ele deu um soco, liberando um poderoso vento astral que colidiu com os insetos devoradores de cadáveres. Quando ele havia acabado de avançar para o 13º estágio celestial da condensação de sangue, o vento de seu punho era mais do que capaz de esmagar rochas. No entanto, esses pequenos insetos só foram enviados voando de volta por um momento antes de continuar como se nada tivesse acontecido. Long Shen sentiu como se seu punho tivesse atingido apenas o algodão. Ele foi incapaz de usar qualquer força e só pôde recuar. Ha ha ha, é inútil. Meus reis dos insetos devoradores de cadáveres foram escolhidos entre milhões de insetos devoradores de cadáveres comuns. Apenas espere pela sua morte. Esse favorecido foi perseguido por Long Shen por um longo tempo, então ele ficou absolutamente encantado ao ver as mesas invertidas. Long Shen ficou arrepiado só de olhar para aqueles insetos venenosos. Embora ele não soubesse tudo sobre eles, suas memórias do Pilsavrin continham informações sobre todos os tipos de venenos.
Ele sabia que o veneno do inseto devorador de cadáveres possuía um terrível efeito de podridão e não tinha um antídoto. E mesmo que tivesse um antídoto em suas memórias, não tinha tempo de prepará-lo agora. Enquanto corria, ele socava continuamente, usando o vento do primeiro para forçá-los a recuar. Resistir é inútil. Apenas aproveite silenciosamente a doce libertação da morte, ah 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 ah. Aquele favorecido ainda estava rindo loucamente de Long Shen. Os anciãos do caminho justo estavam incrivelmente nervosos. Se Long Shen morresse, isso seria um grande golpe para todos os seus discípulos abaixo. Seu ritmo pode se tornar imediatamente desequilibrado. Essa vantagem duramente conquistada que eles agora possuíam desapareceria imediatamente. Long Shen vai ficar bem. Até Tu Fé estava inseguro. Embora Long Shen fosse um divergente lendário e não devesse morrer para os outros, isso era apenas algo limitado a lendas. Não havia ninguém que tivesse acompanhado o crescimento de um divergente desde o início. Caso contrário, Ling Yunzi não teria corrido um risco tão grande para determinar a verdade. Atualmente, Long Shen estava cercado por insetos devoradores de cadáveres. Ele estava claramente no fim da linha. Sua morte era apenas uma questão de tempo. Os outros discípulos estavam todos arriscando suas vidas lutando. Eles nem sabiam sobre sua situação. E mesmo que soubessem, não poderiam ajudar. O campo de batalha atual estava em um equilíbrio estranho. Se Long Shen morresse, a batalha se tornaria imediatamente desequilibrada. Mas se Long Shen conseguisse matar aquele favorecido, então a balança da vitória se inclinaria imediatamente para o caminho do justo. Assim como esses anciãos do caminho justo estavam preocupados com ele, Long Shen de repente balançou a cabeça. Quando eu me tornei tão estúpido? Sobre o que você está balançando a cabeça? Você aceitou seu destino, zombou aquele favorecido. Seu corno, você não tem as qualificações para zombar de mim. Veja como eu destruo seus pequenos insetos. Long Shen bufou friamente. De repente, suas sobrancelhas se uniram e uma poderosa energia surgiu de seu corpo. Pílula Blaze. Uma terrível chama azul irrompeu como um vulcão. Ele imediatamente preencheu uma área de centenas de metros, a alta temperatura fazendo com que o ar se contorcesse. A pílula Blaze de Long Shen engoliu instantaneamente aqueles insetos devoradores de cadáveres. Eles rapidamente caíram do céu. A chama azul da Flame Salamander era algo que se classificava em 97º lugar no ranking das chamas das bestas, e seu poder era absolutamente aterrorizante. No instante em que apareceu, as asas daqueles insetos devoradores de cadáver foram imediatamente transformadas em pó. No entanto, seus corpos físicos eram realmente incrivelmente duráveis. A chama da salamandra flamejante de Long Shen foi capaz de derreter a rocha instantaneamente, mas aqueles insetos devoradores de cadáveres conseguiram durar algumas respirações antes de serem queimados até a morte. Ah! Meus insetos devoradores de cadáveres! Aquele favorita soltou um grito frenético. Ele já estava cheio de dor apenas por usar este trunfo em Long Shen. Mas agora, centenas de anos de trabalho de sua família foram reduzidos a pó por Long Shen. Ele quase explodiu de raiva. Essa mudança repentina surpreendeu a todos.
Long Shen estava prestes a ser morto pelos insetos devoradores de cadáveres, quando de repente ele matou todos eles, revertendo completamente a situação. Tu Fé sorriu amargamente e deu um tapinha no peito. Com o que ele estava preocupado. Ele havia pensado demais, Long Shen era um divergente, então por que ele precisava ficar nervoso? A reversão de Long Shen deixou Tu Fé completamente à vontade. Ele estava nervoso porque Ling Yunzi havia colocado toda a pressão sobre Long Shen, mas agora ele percebeu que estava preocupado por nada. Vou fazer tudo com você. Os olhos daquela favorita ficaram vermelho escarlate. Ele cortou aquela espada dente de serra em Long Shen. Se ele tivesse pensado nisso com clareza, uma vez que Long Shen destruiu seu trunfo mais forte, ele deveria ter começado a lutar conservadoramente como o outro favorecido, esperando que outros ajudassem a quebrar o equilíbrio. Infelizmente, ele não conseguia pensar com clareza neste momento. Um dos motivos foi porque todo o trabalho amargo que sua família havia feito havia sido arruinado. A outra razão era que aqueles insetos devoradores de cadáveres estavam ligados à sua alma. Agora que eles morreram, isso causou um grande golpe em seu estado mental. Tudo o que ele pensava naquele momento era matar Long Shen. Long Shen bufou friamente. Sua chama azul podia ser boa o suficiente para assar insetos, mas era essencialmente inútil contra um poderoso favorito. Ele estaria apenas desperdiçando seu Ti espiritual. Zumbido. Seu anel divino apareceu atrás dele e sua estrela Feng Fu começou a circular rapidamente. O Ti espiritual de seu corpo começou a surgir e uma aura aterrorizante subiu em direção ao céu. Cuidadoso. Guian foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Quem sabia se era o aviso de Guian ou a aura de Long Shen, mas aquele favorecido ficou completamente horrorizado ao observar Long Shen erguer seu sabre em direção ao céu, parecendo um ser divino. Aquele favorecido instintivamente queria fugir, mas infelizmente para ele, Long Shen nunca lhe deu essa chance. Seu Devil Decapitator o atacou como um raio. Capítulo 259. Tomando Dalmark. Devil Decapitator apontou para o céu, então cortou como um raio. Não havia como o favorecido se esquivar, então ele tirou freneticamente um escudo estranho. Não era um escudo verdadeiro, mas um casco de tartaruga branco como a neve. Linhas o cobriam e sua aura era extremamente poderosa. Surpreendentemente, era a casca de uma besta mágica de terceiro nível. A parte mais forte das bestas mágicas do tipo tartaruga eram naturalmente seus cascos. Dentro do mesmo reino, não havia bestas mágicas que pudessem romper essa defesa. Bang! Devil Decapitator bateu na carapaça da tartaruga e imediatamente a quebrou na frente dos olhos chocados de todos. Uma razão foi porque a própria força de Long Shen era tão grande. Com a ajuda de seu anel divino, sua força era praticamente suficiente para separar montanhas. A outra razão era que esse casco de tartaruga era muito velho e já havia perdido sua dureza original. Foi por isso que quebrou em um golpe. Os braços daquele favorecido também foram quebrados quando a carapaça da tartaruga se estilhaçou, e ele vomitou sangue que também continha alguns pedaços de seus órgãos internos. O ataque de Long Shen conseguiu destruir sua carapaça de tartaruga, bem como quebrar muitos de seus órgãos internos.
E isso porque ele era um favorecido, se fosse outro especialista, com certeza teriam morrido. Ah, não é de admirar que você goste de usar um chapéu verde. É um conjunto com sua carapaça de tartaruga. Long Shen deu um passo à frente, atacando aquele favorecido novamente. Ele já estava gravemente ferido, agora era o momento perfeito para matá-lo. Morrer. Long Shen de repente sentiu um calafrio. Um grito gelado soou e uma luz vermelha o trancou completamente no lugar. Long Shen sentiu como se tivesse sido congelado em uma geleira, incapaz de se mover nem um pouco. Mas a luz vermelha só o alcançou parcialmente antes que um raio de espada te disparasse pelo céu, cortando-o. Velho demônio Guian, você quer interferir? Tu Fé levantou sua espada para apontar para Guian. Foi sua espada que destruiu o ataque furtivo de Guian. Guian estava completamente furioso. Seus discípulos corruptos estavam caindo rapidamente, enquanto os discípulos justos sempre mantiveram a posição superior. Na verdade, eles estavam se tornando cada vez mais corajosos e, se isso continuasse, todos os discípulos corruptos seriam rapidamente exterminados. Ele ainda era capaz de aceitar os discípulos comuns morrendo aqui. Mas ele absolutamente não podia permitir que um favorecido morresse. Foi por isso que ele lançou diretamente um ataque furtivo quando viu que o favorecido havia sido derrotado. Ele era alguém acima do reino da forja de ossos. Ele era o mesmo que Tu Fé, um especialista no reino Meridian Opening. Qualquer um de seus ataques aleatórios poderia facilmente esmagar Long Shen sem lhe dar a menor chance de resistir. Mas Tu Fé já estava preparado há muito tempo e se moveu assim que o fez. Mate todos esses bastardos do caminho do justo. Especialmente esse maldito pirralho que os lidera. Guia não se importava mais com nenhuma regra. Se isso continuasse, até mesmo seus favoritos seriam mortos, o que seria um grande golpe para o caminho dos corruptos. Assim que Long Shen matasse aquele favorito, todo o campo de batalha ficaria desequilibrado. Os outros favorecidos também estavam em perigo, então Guian deu a ordem para que os anciãos também se envolvessem. A seus olhos, Long Shen era ainda mais assustador do que Enlu e Monian. Isso porque Long Shen ainda estava no reino da condensação de sangue. Com aquela base de cultivo fraca, ele foi capaz de matar favorecido um reino acima dele sem lhe dar a menor capacidade de retaliar. Que tipo de talento que desafiava os céus era esse? E a coisa mais alarmante sobre ele não era apenas a força de batalha de Long Shen, mas aquela inteligência incomparável. Ele conseguiu de alguma forma reverter o que deveria ter sido uma matança completa. Esse era seu talento mais assustador aos olhos de Guian. Se ele permitisse que Long Shen amadurecesse, então com esse nível de sabedoria e força, ele representaria uma ameaça mortal para o caminho corrupto. E então Guian não deu mais a mínima para as regras. Ele tinha que matá-lo. Todas as forças se movam. Não deixe nossos juniores rirem de nós, gritou Tu Fé. Todos os anciãos justos e discípulos seniors também atacaram. A tarefa deles era parar os especialistas do caminho corrupto. Long Shen conseguiu reverter a situação, dando a seus discípulos juniores uma nova confiança e paixão. Eles tinham superioridade absoluta no momento. O campo de batalha se tornou uma bagunça completa. De um lado estavam Tu Fé e Guian.
Os dois eram adversários antigos, então foram com força total em todos os seus ataques. A energia aterrorizante que eles liberaram fez com que a enorme montanha sob seus pés desmoronasse. A espada Ti surgiu no céu, ventos fortes se desenrolaram, e era como se o céu e a terra estivessem prestes a explodir. Um pouco mais longe deles estavam os anciãos justos e corruptos regulares que estavam lutando ferozmente, sangue voando por toda parte. E então fora da batalha dos anciões estava o campo de batalha dos discípulos mais antigos. Havia especialmente muitos deles, e sua batalha foi a mais caótica. Os olhos dos discípulos mais antigos do caminho do justo estavam completamente vermelhos. Contanto que não fosse alguém do lado deles, eles iriam imediatamente para matar. Não havia mais terror em seus corações, apenas uma intenção de matar sem fim. Long Shen excitou completamente o desejo deles. Esse desejo era tornar-se forte. E para se tornar forte exigia uma poderosa determinação e resolução. Eles finalmente perceberam onde estavam faltando. Não que lhes faltasse talento, mas sim que eles não tinham uma resolução forte o suficiente diante da morte. E então aqueles discípulos seniors estavam todos atacando sem medo da morte. O sangue deles há muito começou a ferver por observar seus discípulos juniores, e agora que eles também tiveram uma oportunidade, eles imediatamente pularam nela. Long Shen não esperava que a batalha se desenvolvesse rapidamente a este ponto. No entanto, o campo de batalha já havia se tornado uma bagunça completa. Ele tinha que acelerar as coisas. Levantando Devil Decapitator, ele investiu contra aquele favorecido. Long Shen, use sua força espiritual para arrebatar sua marca Dale. Dessa forma, você terá a chance de se tornar um favorito. Tu Fé de repente gritou para Long Shen. Long Shen ficou surpreso. Ele tinha ouvido falar que os favorecidos eram abençoados com um traço de sorte kármica extra do céu e da terra. Isso significava que a sorte kármica poderia ser retirada. Seu sabre foi direto para aquele favorito completamente em pânico. Em seu medo, aquele favorecido usou toda a sua força restante para bloquear com sua espada. Como resultado, sua espada dente de serra finalmente quebrou, e o sabre de Long Shen o cortou diretamente em dois. Depois que o corpo de favorecido foi cortado em dois e toda a sua vitalidade desapareceu, uma marca surgiu lentamente em sua testa. Essa marca era extremamente estranha, quase parecendo um desenho. Dentro desse desenho estavam o Sol, a Lua e as estrelas, bem como montanhas, planícies e rios. Eles eram apenas um pouco indistintos. Rápido, Long Shen. A marca Dale desaparecerá em breve. A espada de Tu Fé golpeava repetidamente. Ele estava indo ao outubro contra Guian. Apenas dar esse lembrete a Long Shen já era extremamente desgastante e ele foi forçado a ficar em desvantagem. Long Shen hesitou por um momento. Agarrando a metade superior do corpo daquele favorito, ele correu para onde outro favorito hostil estava lutando. Tangvan e um grupo de outros discípulos principais estavam atualmente arriscando a vida e os membros para lutar contra aquele favorecido. Depois de matar Lei Qiansang, aquele poderoso favorito conseguiu matar outros dois discípulos centrais. Quanto a Tangvan, Guiyang e os outros, eles estavam completamente cobertos de sangue e ferimentos. No entanto,
eles ainda estavam indo com tudo para sitiá-lo. Atenção! De repente, um grito alto soou como um trovão. Um sabre dourado cortou aquele favorecido como uma lâmina celestial. Aquele favorecido tinha acabado de derrubar Guiyang, desequilibrando-o. Na verdade, ele tinha 90% de certeza de que seria capaz de matar Guiyang agora mesmo. Mas antes que ele pudesse comemorar isso, um ar denso de morte o prendeu completamente no lugar. Ele ficou horrorizado e seu espinho d'água imediatamente bloqueou. Estrondo. Todo o seu corpo tremia intensamente e seus órgãos pareciam estar girando dentro dele. Ele foi enviado voando de volta daquele sabre. Long Shen, Tang Wan'er e os outros ficaram equentados com sua chegada. Eles estavam completamente focados em sua luta e não estavam cientes do que estava acontecendo lá fora. Na verdade, eles estavam tão concentrados que nem ouviram nada acontecendo lá fora. Wan'er, use sua força espiritual para arrebatar a marca Dale em sua cabeça. O resto de vocês vão matar outros discípulos do núcleo, rapidamente. Depois de jogar o cadáver de Tang Wan'er, Long Shen saiu correndo, seu sabre mais uma vez atacando aquele favorecido. Os outros não hesitaram depois de ouvir as ordens de Long Shen. Todos eles se espalharam, escolhendo seus próprios alvos principais de discípulos. Quanto mais rápido eles os matassem, maior era a chance de seus condiscípulos sobreviverem. Tang Wan'er respirou fundo enquanto olhava para aquele cadáver. Tocando o espaço entre suas sobrancelhas, a energia incorpórea se espalhou lentamente na marca Dale daquela favorita. Quanto ao favorecido do espinho d'água que havia sido enviado voando por Long Shen, ele rapidamente percebeu quem era aquele cadáver. Aquele favorecido não pôde deixar de se sentir chocado. Um poderoso favorecido foi morto tão rapidamente. Corte do vento partindo. Saber-te encheu o céu, golpeando violentamente este favorecido. Desde o primeiro golpe, o favorecido já sabia o quão aterrorizante Long Shen era. Não havia como ele lutar contra ele diretamente. Seu espinho d'água se estendeu e uma cortina de luz apareceu. Na verdade, ele surpreendentemente usou a força de Long Shen para recuar. Este favorecido era extremamente astuto. Agora que a batalha já havia progredido para um estado tão caótico, ele não planejava enfrentar Long Shen diretamente. Ele esperava recuar para o exército do caminho corrupto. E seu método defensivo era extremamente estranho. Não se sabia que tipo de técnica ele havia usado para desviar mais da metade da força de Long Shen. Long Shen teve vontade de persegui-lo, mas desistiu no final. Algo assim levaria muito tempo, o que seria prejudicial ao seu caminho justo. Ele correu diretamente para onde Shu Yao estava. Não havia necessidade de se preocupar com Wild. Sua clava com pontas assobiava continuamente, e ele não estava nem um pouco cansado. Quanto ao favorecido com o machado contra quem ele estava lutando, ele estava constantemente tossindo sangue sob os ataques de Wild. Era óbvio que ele não seria capaz de continuar por muito mais tempo. Shu Yao ainda ocupava a posição superior, mas levaria muito tempo para ela matar aquele favorecido. Uma batalha de desgaste tinha pouco poder de ataque. Long Shen estava planejando ajudar Shu Yao a matar aquele favorecido.
Assim que conseguissem isso, Shuiao seria liberado para influenciar o resto da batalha. Com seu poderoso alcance de ataque, ela seria capaz de influenciar todo o campo de batalha, inclinando a balança da vitória para o caminho do justo. Long Shen estava correndo para ela quando o espaço de repente se solidificou ao seu redor. Ele ficou alarmado ao descobrir que a pressão de um especialista em forjamento de ossos o havia prendido no lugar. Morra, pirralho! Um ancião corrupto de alguma forma conseguiu escapar das camadas de bloqueios para atacá-lo. Mesmo em choque, Long Shen viu uma figura desaparecer não muito longe dele. Long Shen cerrou os dentes, ele reconheceu aquela figura. O ancião Sun agiu intencionalmente como se não tivesse conseguido parar aquela pessoa. Ele o deixou passar, esperando usá-lo para matar Long Shen. Você ousa conspirar contra mim, seu velho bastardo. Apenas espere. Morrer. Aquele ancião corrupto gritou friamente, e uma mão murcha que parecia lenha bateu em Long Shen. Mais trocadilhos. A palavra que ele usou aqui para tartaruga também significa corno, semelhante ao seu gorro verde.